Provérbios, no capítulo 22, versículo 6, nós lemos assim: Ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Vamos orar? Ó Deus, pedimos que o Teu Espírito, o mesmo que inspirou esta palavra, possa nesta hora também nos dar a compreensão para que possamos aprender dela, sermos por ela instruídos, edificados, confortados, enfim, aquilo para o que o Senhor já designou esta palavra nesta hora. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos, há uma ocasião eu estava aguardando para ser atendido em uma escola evangélica aqui em São Paulo, e eu estava lendo na parede da escola, tinha esse famoso provérbio, que, aliás, é um provérbio que está em quase todas as escolas evangélicas, e é um provérbio que todos nós sabemos de trás para frente, de frente para trás. E eu estava lendo mesmo, mais como um ato mecânico, e eu me atinei com algo que eu nunca tinha percebido. Foi daí o meu interesse de poder estudar e até escrever algo sobre isto. Eu não sei quantos observaram, mas veja, na sua Bíblia, eu queria que, se você tivesse uma caneta e a Bíblia fosse sua, sublinhasse uma palavrinha que me fez pensar tudo de novo a respeito desse provérbio. Ele diz que ensina a criança no caminho em que a criança deve andar, e ainda quando for velho. Na minha cabeça, eu sempre achei que quem envelhecia era a criança. A minha ideia era a seguinte: você ensina a criança no caminho que ela deve andar, e ela, desde mamando até caducando, ela vai andar naquele caminho. Para mim era isso. O que não é uma coisa ruim de se esperar da palavra de Deus. Existem outros milhares de textos nas Escrituras que falam disso. Mas esse provérbio, na verdade, estava falando algo diferente. E ele diz que é o caminho quando for velho. Ou seja, não é a criança que envelhece. Uai, reverendo, a criança não envelhece? Sim, a criança envelhece. Mas o texto está falando que quando o caminho for velho, a criança não se desviará dele. E foi isso que me atinou. Eu preciso, então, reler esse provérbio e tentar entender o que é que ele está dizendo. E é isso que eu gostaria, então, de meditar com os irmãos nesta noite. Qual é a mensagem deste provérbio? Se não é aquilo que, pelo menos eu achava que ele dizia, de que quando você ensina uma criança desde pequenininha aquilo que ela deve andar e a maneira como ela deve andar, ela vai crescer naquilo e nunca mais vai se desviar daquilo. Como eu disse, existem tantas outras passagens nas Escrituras que prometem e que nos afirmam isso. Mas esse provérbio, aparentemente, ele não está falando disso. E a pergunta é, do que ele está falando? Eu costumo falar que a vida nossa, a vida do jovem, do velho e de todos nós, é como se nós estivéssemos pegando um trem, um metrô, seja lá o que for. E depende muito de onde você desce na estação, onde você pega o metrô ou o trem. A sua vida pode ser bem mais aliviada ou, às vezes, bem mais dificultada. Um desses dias, eu sempre ando, eu vou trabalhar sempre usando o CPTM, eu moro aqui em Grajaú, e eu vou até a Consolação, no centro. Então, eu pego a linha 9 pela Marginal e vou até a Estação Pinheiro. Todos os dias eu faço isso. E uma ocasião, voltando para casa, já era mais ou menos umas 6h30, quase 7 horas, e o trem estava lotado. E toda vez que ele parava numa estação, quem anda de trem sabe disso, quando o trem está super lotado, ele para na estação, não cabe mais nenhuma alma, viva ou morta, dentro daquele trem. Mas as pessoas ficam querendo empurrar. E geralmente as pessoas que estão auxiliando, com a melhor das intenções, dizem: dá mais um passinho para que se cabe. Meu amigo, não tem um passinho para onde dá, mais para lugar nenhum aqui. E aí fica naquele jogo até que as portas se fecham. E um dia eu estava muito cansado, já estava demorando demais. E eu pensei, e estava chovendo,
E eu pensei comigo, eu vou descer aqui mesmo, começar a caminhar um pouco, esperar esse trem melhorar. Eu desci na estação Vila Olímpia. E eu pensei, quando eu vou de trem é tão rapidinho, logo, logo eu estou na estação Santo Amaro. E eu desci, irmãos, e comecei a caminhar nas calçadas, na Marginal Pinheiros. Para fazer uma história longa, curta, o caminho, para quem quiser fazer isso, eu já aconselho, não faça. Porque o caminho é bem mais longo do que ele parece quando a gente está no trem. As calçadas são bem mais sujas. Os lugares são bem mais desnivelados. E a caminhada foi muito pior. E aquilo que aparentemente seria uma solução para adiantar a minha vida acabou sendo um grande prejuízo, porque eu sujei demais os meus pés, eu cansei excessivamente, sem falar que o trânsito e a região por onde eu caminhava não era adequada para uma pessoa caminhar carregando um laptop, alguma coisa assim. Muitas vezes nós também fazemos a mesma coisa com as nossas vidas e com a vida dos nossos filhos. Ou às vezes, você jovem que está me ouvindo hoje, às vezes a gente pensa que dar uma saltada na nossa vida e tentar abreviar um caminho, você está entrando numa fria. Aquilo que aparentemente parece bem mais breve e mais simples, se torna algo bem mais complexo. Então, a minha pergunta então é essa nesta noite. Você sabe qual é a estação em que Deus tem preparado a sua vida e onde você tem que entrar e aonde você tem que sair? Esse provérbio parece estar dando uma dica do caminho em que nós devemos andar. Qual é esse caminho? Qual é esse caminho que eu e você, nós devemos caminhar? Eu tenho algumas sugestões aqui para vocês, segundo este provérbio. A primeira sugestão é que o caminho em que eu e você, que os nossos filhos, eles devem andar, é o caminho em que eles, ou que nós fomos iniciados. Observe que o texto diz aí que nós devemos ensinar a criança, e é uma pequena palavrinha aí, é no caminho. O texto não fala que nós devemos ensinar o caminho à criança, ainda que seja importantíssimo, entendam-me corretamente, eu não estou dizendo que nós não precisamos ensinar às crianças, ou ao jovem, ou seja lá quem for, o caminho do Evangelho. Sim, devemos. Mas este provérbio parece estar enfatizando, quando ele diz que nós devemos ensinar as crianças no. Em outras palavras, a tarefa de ensinar alguém, a tarefa de instruir alguém, precisa ser feita enquanto essa criança estiver junto com aquele que irá instruir no mesmo caminho. Eu lembro que quando eu cheguei aqui em São Paulo, vou completar ainda 5 anos de São Paulo. E eu cansei de pedir endereço para as pessoas, porque quem conhece São Paulo, você pega aqui, vira ali, vira acolá, entra aqui, sai ali. Eu não consigo entender endereço assim. É diferente quando você está junto com a pessoa, ela diz, vira aqui. Está vendo aquela rua ali? Vai chegar. Você já fica do lado de cá, porque essas 2 faixas elas vão virar para lá. Quem não conhece a cidade, para na faixa errada. A hora que todo mundo está passando, você está parado aqui, porque você parou no lugar errado. E todas essas peculiaridades de uma cidade que você não conhece, se torna mais fácil quando você está junto da pessoa que você está ensinando. Então, essa é a primeira lição. O significado de ensinar nesse texto, nesse provérbio, é exatamente este. É a ideia de que quando você inicia uma pessoa no caminho, ela terá mais chances de permanecer nele, não necessariamente porque você ensinou muito bem, porque você foi um excelente mestre, mas porque aquele foi o caminho que ela iniciou a sua jornada de fé, da vida adulta e assim por diante. A palavra ensinar, que é usada nesse provérbio, na Bíblia hebraica, ela é uma palavra que significa também inaugurar. Há um texto, por exemplo, em Deuteronômio 20, versículo 5, que diz que se uma pessoa tivesse construído uma casa,
e não tivesse tido ainda a oportunidade de estreá-la, vamos dizer assim. Ela estava desobrigada de ir à guerra, por exemplo. Porque era quase que uma coisa sagrada, aquele que teve o privilégio de construir uma casa, terminar, e nos nossos dias, né, quitar o financiamento é sua. Então, ele estava dispensado de ir à guerra, caso tivesse a necessidade de uma guerra, porque ele tinha que ter o privilégio de ser o primeiro a entrar naquela casa e poder, talvez, abrir a primeira porta, a primeira torneira, e fazer as coisas de estrear uma casa. Como é bom usufruir de uma casa nova, não é mesmo? É a ideia de você iniciar alguma coisa, e esse é o significado dessa expressão, ensina. A ideia de você realmente mostrar para alguém, pela primeira vez, qual é o significado de fazer algumas coisas. A segunda coisa que nós precisamos pensar quando nós vamos decidir se nós vamos ou não ficar naquele caminho, é quando que você ensina algumas coisas para, seja criança ou seja adulto. No caso aqui, a palavra criança, ensina a criança, ela não é necessariamente uma criança como a gente imagina, uma criança de, digamos, 4, 5 anos. No livro de Provérbios, quando você lê o livro de Provérbios inteiro, você deve lembrar que no capítulo 7, ele fala daquele jovem que estava sempre envolvido, ou quase que envolvido pela lábia da mulher adúltera. E a mulher adúltera, no capítulo 7 de Provérbios, ela prepara a sua cama, os lençóis, o marido dela tinha viajado, e ela estava sozinha em casa, e ela estava à procura de alguém para se enrolar com essa pessoa. E diz a Bíblia, no capítulo 7, que vinha um jovem, e o narrador, ele observa esse jovem que vinha descendo, totalmente desapercebido do que estava acontecendo. E a palavra jovem, lá no capítulo 7 de Provérbios, é a mesma que aparece aqui. Então, é provável, eu acredito e eu prego assim, é provável que essa criança que o texto menciona aqui seja alguém um pouco mais velha, e não necessariamente uma criança de 4 ou 5 anos, mas alguém já nos seus 16 anos, possivelmente. E a pergunta é, o que você ensina para alguém nessa idade? Possivelmente coisas que a gente imagina já nessa idade, reverendo, nessa idade, adolescente não quer aprender mais nada, não, ele já sabe de tudo. Não, irmãos, depende do que você irá ensinar. E esse é o desafio desse texto, esse é o grande desafio, quando você pensa o caminho que nós devemos andar, é o caminho que você foi iniciado nele. Mas veja a segunda coisa que ele nos mostra, ainda em Provérbios, é que há uma diferença, diz o texto, entre o caminho em que, às vezes, nós achamos que a criança ou que o jovem, ele tem que andar, e o caminho em que ele deve andar. Não estou vendo diferença nenhuma, reverendo. Deixa eu te mostrar qual é a diferença. O caminho que a gente pensa que a criança ou o jovem, ele tem que andar, geralmente envolve, da nossa parte, um desejo, mais ou menos nos seguintes termos. Jovem, esse caminho que eu estou te mostrando é o caminho que o seu avô seguiu, é o caminho que o seu pai seguiu, é o caminho que eu segui, e é o caminho que você vai seguir. E enquanto você estiver debaixo do meu teto, esse é o caminho que você vai seguir. Bom, se o jovem ele tiver um pouco de respeito, ele vai seguir o caminho, né? Tá, afinal de contas, com uma ameaça desse tamanho, ele vai seguir. Mas será que tudo que nós aprendemos, tudo que nós vivemos, tudo que os nossos antepassados experimentaram, servirá para as futuras gerações trilharem? Não é uma questão de ser válido ou não, a questão é da aplicabilidade. É por isso que o texto diz, coloca essa palavra deve, porque há uma lacuna para a incerteza, no sentido de nós não sabemos qual será o caminho que o meu filho, a sua filha, os nossos jovens seguirão daqui a 40 anos. Eu conheci uma
conheci um pastor que contava de uma senhora que ele foi visitá-la e na casa dela tinha uma poltrona perto da janela. A poltrona era de uma senhora já nos seus 80 anos, toda forrada com crochê, e do lado da poltrona tinha um aparadorzinho onde ela colocava as coisas dela, a Bíblia que ela lia, os livros devocionais que ela lia, e várias lembranças dos netos, dos filhos, colocando ali. Era aquele canto tradicional das avós. Quem entrava naquela casa sabia que aquela cadeira não era para a molecada sentar, era para a senhora sentar, ler e fazer os seus crochês e as coisas dela. E o pastor chegou na casa para visitá-la e ela prontamente se dispôs a servir-lhe um chá. E enquanto ela foi lá na cozinha preparar um chá, ele ficou olhando ali os livros que aquela senhora lia, com curiosidade, e ele observou que no meio daqueles livros tinham os livros que aparentemente não eram delas. Um gibis ou um livro de literatura de gente bem mais nova, pré-adolescente. E ele começou a pensar, tem gente sentando nessa cadeira aqui, porque esses livros aqui não são dessa senhora. E após ela ter retornado, ele prontamente perguntou, deixa eu perguntar uma coisa, disse ele. Quem mais que senta nessa cadeira da senhora? Ah, não, reverendo, essa cadeira aqui é só minha, ninguém mais senta nela. É mesmo, e esses livros aqui? Quem que anda lendo? Não, sou eu mesmo, reverendo, sou eu que leio esses livros. A senhora lê esses livros aqui? Reverendo, eu leio porque meus netos chegam aqui para conversar comigo, numa empolgação tão grande. Eles falam de tantas coisas desses jogos que eles jogam, dos filmes que ele assiste. Tem hora que eu penso que eles não estão falando mais a mesma língua que eu estou falando. E eles falam tão empolgados de tantas coisas que eu não sei se é ficção, se é realidade. E a única coisa que eu posso fazer para tentar manter essa comunicação com esses meus netos é saber o que é que eles estão lendo, é saber as coisas que eles estão fazendo. E eu leio essas coisas para manter o elo com as gerações e para saber, tentar entender o caminho em que eles devem andar. Portanto, irmãos, esse provérbio, mais do que simplesmente dar uma receita pronta, ele está dando um encorajamento de que eu e você, que temos a responsabilidade e o privilégio de ensinar os mais jovens nos caminhos do Senhor, precisamos também fazer o dever de casa e fazer um mapeamento de como o mundo irá progredir, os caminhos que o nosso mundo está tomando. Isso é importantíssimo. E é isso que o texto diz aqui, quando ele usa essas palavras, o caminho em que a criança deve. O caminho que ela deve andar. Não adianta você insistir em algo que a criança ou que o jovem não vai mais andar naquilo, ninguém vai mais falar naquilo. Em terceiro lugar, o texto fala a respeito desse fato do envelhecimento. E é curioso que o caminho, diz o texto, ele envelhece. E é uma questão de tempo. Aquilo que os nossos pais e os nossos avós nos ensinaram, mais cedo ou mais tarde irá envelhecer. E é importante que nós, então, quando isso acontecer, tenhamos tido a oportunidade de ensinar os nossos jovens, a futura geração, as coisas que não envelhecem com o tempo, as coisas que não passam com o tempo, as coisas que não se tornam obsoletas, fora de uso, quando os anos vão se passando. Eu lembro que na minha mocidade, eu ainda era bem, acho que nem adolescente, eu lembro que havia já uma grande polêmica se a guitarra era de Deus ou do diabo, se a bateria veio do inferno ou se veio de qualquer lugar. Eu lembro, eu cresci nesse contexto. Mas hoje, eu vejo que muitas dessas coisas estavam relacionadas com o momento em que eu vivi, e se eu tivesse envolvido a minha vida nessa luta, eu não teria crescido em outras áreas, e são coisas de menor importância para a caminhada cristã. Caminhos, irmãos, envelhecem.
As histórias que nós contamos, os exemplos que nós contamos envelhecem. O mundo está mudando. Poucas pessoas daqui a uns 10 anos vão saber, por exemplo, alguém me alertou para isso, as ilustrações que nós contamos, por exemplo, a ideia de cair a ficha. Nossos jovens não sabem mais o que é cair a ficha, porque eles nunca usaram um telefone público que punha ficha. Esse é um exemplo de que o mundo muda. E vai chegar um dia em que o seu neto vai perguntar: vovô, que história é essa de cair ficha? Eles não vão ter a menor ideia do que é ficha, de aonde, qual ficha que caiu. Isso não faz parte do mundo em que eles viveram. E nós precisamos reconhecer isso se nós quisermos ser bem-sucedidos em nossa tarefa de ensinar os jovens no caminho em que ele deve andar. Mais do que isso, irmãos, quando nós pensamos naquilo que os nossos jovens irão fazer e enfrentar, há um desafio muito grande, eu diria, de não perdermos a relevância. Isso é fundamental. Em outras palavras, o caminho em que os nossos filhos e a nova geração irá andar, sem sombra de dúvida, é o caminho que eles acharem relevante. O IBGE, eu gosto de ler relatórios e várias publicações do IBGE, e acho que foi em 2009, a revista Isto É lançou uma edição comemorativa de 40 anos do censo que aconteceu nos anos 60 e um segundo censo nessa categoria que aconteceu 40 anos depois. E havia publicações a respeito disso. E eu estava lendo sobre isso, eu achei muito interessante os prognósticos que aquele relatório nos trazia. Por exemplo, o relatório dizia que em 1967, 72% da população brasileira era composta de pessoas com até 24 anos de idade. 72%. Era uma população jovem. Em 2006, quando o segundo estudo foi feito, esse número já caiu para 45%. E o motivo é mais alarmante, diz a pesquisa, porque em 67, a maioria dos casais tinha mais ou menos 6 filhos, e hoje, 2006, a média caiu para 2 filhos por casal. Isso significa que esse envelhecimento da população é algo que se tornará mais grave à medida que o tempo aproxima. E não é uma coisa que vai mudar tão fácil. Além disso, diz a pesquisa, que em 1967 a população brasileira era de 90 milhões. Em 2006 é de 190 milhões. Então, além da taxa, da proporção de pessoas mais idosas terem aumentado, o volume também aumentou. Tudo isso para dizer algo muito simples. O mundo em que os nossos pais viveram não é mais o mesmo em que nós vivemos. O mundo em que nós vivemos e que os seus filhos viverão é um mundo de pessoas adultas. E o mundo, uma geração onde os adultos predominarão. Predominará também a circulação, por exemplo, de material adulto, de interesse em coisas de adulto. Se os irmãos acham que hoje a pornografia e a obscenidade já está muito grande, o meu prognóstico é de que vai piorar muito mais. Por causa da quantidade de pessoas adultas nos próximos 40 anos. Um segundo prognóstico que aquela pesquisa mostra, tentando entender o caminho que nós devemos andar, tem a ver com a quantidade de pessoas que moravam, por exemplo, no interior e agora estão na cidade. Diz a pesquisa que nos anos 60, 55% da população brasileira morava no interior, longe de centros urbanos.
E agora, em 2006, 84% das pessoas moram dentro de centros urbanos. Isso significa que a nossa geração está pela primeira vez participando dos grandes centros, ainda encantada com as novidades da cidade, ainda tendo pela primeira vez a oportunidade de ter coisas que os nossos avós sequer sonharam de ver, muito menos de adquirir. Isso significa também que nós teremos nos próximos 40 anos uma geração extremamente endividada, por causa da quantidade de coisas novas que ainda nos atraem e que as pessoas compram. É quase que inevitável nós caminharmos para um mundo bem mais endividado. E em terceiro lugar, além do endividamento, além do envelhecimento, nós caminhamos também para um mundo onde você mistura as pessoas adultas, pessoas que têm a capacidade de comprar e vender coisas. Você terá um mundo deteriorado por causa dos usos e costumes, por causa da própria independência que o ser humano caminha. Esse é um mundo que o meu filho e o seu filho, os meus filhos e os seus filhos irão viver. Talvez, irmãos, nenhum de nós, quando jovens, eu nasci nos anos 60, eu não precisava dar explicações para os meus colegas por que eu escolhi o sexo masculino, por exemplo. É óbvio, eu sou homem, eu sou do sexo masculino. Mas eu não acredito que isso será sempre assim. O mundo caminha, talvez, para uma situação quando o menino do sexo masculino, faz uma redundância, terá que dar explicações por que ele é homem, e ele não é homem e mulher, ou ele não é só mulher. Ele é um homem porque Deus o criou do sexo masculino. E essas coisas irão, com certeza, afetar a vida, afetar os desafios, e essas coisas, talvez, nem eu nem você, muito menos os nossos avós, precisaram enfrentar. E essas coisas, irmãos, serão bem mais importantes do que lembrar de lavar a mão depois que chega da rua, colocar a roupa suja no cesto de roupa suja. Todas essas são coisas boas e louváveis, mas é isso que diz respeito ao caminho em que nossos filhos irão andar, isso não envelhece. Isso permanece para sempre. Portanto, qual é a próxima estação da sua vida? Qual é a próxima estação que o seu filho ou a sua filha, ele irá ou ela irá pegar o trem da vida dela? E que você finalmente terá que soltar da mão dele ou dela e deixar que Deus, pela misericórdia dele, leve seu filho ou a sua filha nos caminhos que ele mesmo tem planejado para ele ou para ela. Quando esse dia chegar, irmãos, é importante que nós tenhamos tido a certeza de que não é responsabilidade última, nem de você, mãe, nem de você, pai, a salvação dos seus filhos. Esse provérbio não fala de salvação. Eu lembro que havia um casal numa igreja onde eu pastoreei, não aqui em São Paulo, muito perseguido pela igreja por causa daquela famosa crítica de ter criado os filhos na igreja, mas quando eles se tornaram jovens, abandonaram a igreja. E a igreja geralmente criticava esse casal, dizendo, olha, se você tivesse criado seus filhos no evangelho, eles não teriam se desviado. Você criou só na igreja, mas tinha que ter criado no evangelho. E os pais tinham feito de tudo, irmãos, o possível e o impossível para que aqueles meninos tivessem a oportunidade de continuar firmes no evangelho, mas por razões que nós não podemos explicar, um daqueles meninos se desviaram completamente, envergonhando a Deus e também aos seus pais. E quando essas coisas acontecem, geralmente este provérbio era utilizado para isso. Está vendo?
A Bíblia prometeu que se você tivesse ensinado a criança no caminho que ela deve andar, ela não ia se desviar dele. Se você já teve que enfrentar essa crítica, ou sabe alguém que enfrenta essa crítica, essa dificuldade, lembre-se disso. Esse provérbio não é uma promessa, mas é um desafio para pais e para pessoas que amam ensinar a próxima geração no caminho em que elas devem andar. Sobretudo, é responsabilidade de Deus a salvação de todos, não apenas dos nossos filhos, mas também as nossas também. Que Deus nos abençoe nesta tarefa, nos ajude a sermos homens e mulheres de Deus sempre interessados em conhecer o futuro, em saber para onde a nossa geração está indo, para que nós tenhamos como ensinar melhor, encorajar melhor e desafiar os nossos jovens a andar e a não se desviar dos caminhos do Senhor. Vamos orar mais uma vez, vamos abaixar as nossas cabeças. Ó Deus, muito obrigado pela Tua palavra e a maneira como ela nos instrui. Não sabemos, ó Deus, de fato, como será o mundo daqui a 40 anos, a 20 anos. Mas esperamos, ó Deus, que o Senhor nos ajude e nos auxilie nesta tarefa, de ensinar os nossos filhos, aqueles que amamos, a não perderem as suas vidas em coisas que são inúteis. Ajuda-nos, ó Deus, dá-nos o privilégio de poder ver os nossos filhos crescerem na Tua presença, de serem homens e mulheres servos Teus. E se de alguma maneira, ó Deus, pudermos colaborar para este fim, pedimos que o Senhor nos dê sabedoria para isso. E se tem, ó Deus, alguém aqui nesta noite cujo filho ou filha poderia estar aqui hoje, ó Deus, mas por razões que não podemos explicar, preferiram estar em lugar tão diferente e que desagradam profundamente os seus pais. Ó Deus, aproveitamos essa ocasião e pedimos que o Senhor toque nessas vidas. Onde quer que esses jovens estejam agora, ó Deus, toca os seus corações. De alguma maneira, por meio de qualquer pessoa, e dê a eles, ó Deus, o desejo de estar na Tua casa, adorando o Teu nome e buscando a Tua presença. Nós pedimos isso a Deus em nome de Jesus. Amém.